E meus amores, vamos continuar estudando mais um pouquinho? Vamos lá? Agora a gente vai falar um pouquinho de história. Nossa matéria de história está numa parte bem legal, que é falando sobre os primeiros grupos humanos. Já Cris mandou alguns videozinhos para vocês anteriores, mas agora eu vim conversar um pouquinho, né? É necessário. A gente começa vendo a arqueologia, que é a ciência que estuda o costume, a cultura, a vida dos primeiros grupos humanos a partir de vestígios arqueológicos. Isso demanda muito estudo, né? Muito conhecimento, muita pesquisa, para conhecer como os primeiros grupos humanos viveram, qual era o seu costume, quais foram as suas aprendizagens e como isso reflete no nosso dia a dia. Porque a gente consegue perceber que teve muitas mudanças, muitas descobertas que são muito significativas para nós até hoje. E é sobre isso que eu vim falar um pouquinho com vocês. Nós começamos a perceber que com a descoberta do fogo, nós tivemos uma mudança muito significativa dos homens, da sociedade como um todo, né? Mas e antes disso, o que vinha acontecendo? Bom, vamos tentar entender um pouquinho e a gente vai chegando a um consenso. Você sabia que os primeiros grupos humanos eles eram nômades? Ou seja, eles se mudavam com muita facilidade. Por que, tia Cris? Te respondo. Porque eles não sabiam cultivar seus alimentos, eles não sabiam pescar, eles não sabiam caçar. Então eles tinham preocupação de sobrevivência. Eles queriam se proteger, eles queriam um lugar onde tivesse alimento. Então, a partir do momento que os recursos começavam a faltar, eles iam mudando. Mas aí, o homem foi construindo habilidades, ou seja, ele foi aprendendo coisas novas. E essas aprendizagens foi muito significativa, porque ele aprende a caçar, ele aprende a cultivar o seu alimento, ele aprende a se proteger. A gente percebe que muitas coisas que para nós hoje é super natural, a gente já está super envolvida com elas, para eles não. Esses homens por um bom tempo não conheciam o fogo, não conheciam a escrita, e a gente tem mudanças significativas a partir do momento em que eles têm algumas descobertas e algumas aprendizagens, né? Vamos falar um pouquinho delas? Uma descoberta que foi muito importante para o ser humano, o fogo. Essa descoberta do fogo traz mudanças muito significativas no homem. Por quê? Eles, ao não conhecer o fogo, eles tinham hábitos de comer carne crua, eles tinham hábito de se esconder nas cavernas quando a temperatura baixava, eles tinham uma estrutura corporal diferente da nossa. E aí, quando ele conhece o fogo, ele muda hábitos. Ele começa a cozinhar sua comida, ele começa a saber a se aquecer diante do frio. Isso dá novas habilidades, novas aprendizagens a esse homem. Tudo bem? Então, a descoberta do fogo foi algo muito importante para a humanidade, principalmente para a evolução dessa humanidade, coisa que a gente vai ver ao decorrer das nossas aulas. Além disso, os primeiros grupos humanos também não conheciam algo que nós conhecemos tanto. Alguém sabe o que é? A escrita, sabia? Os primeiros, há 12 mil anos atrás, os homens, as mulheres, as pessoas que viviam não conheciam a escrita. E nem por isso eles eram homens com menos história, não. Eles têm uma importância em tudo aquilo que nós sabemos. Porque foi a partir do desenvolvimento desse grupo humano que nós temos as habilidades que nós temos hoje. E aí, quando ele não conhece a escrita, quando ele não conhece esse sistema de informação, a história passa por dois momentos. O momento anterior à escrita e o momento posterior à escrita. O momento anterior nós chamamos de pré-história e o momento posterior de história. Tudo bem? Alguns historiadores fazem essa divisão entre
antes da escrita pré-história e depois da escrita história. Alguns historiadores não concordam com essa divisão, dizem que tudo é história. Mas é bom a gente conhecer essa divisão, não é mesmo? E aí, como é que os homens faziam para registrar os acontecimentos, para registrar a sua vida? Eles faziam pinturas nas cavernas, nas paredes, que são chamadas de pinturas rupestres. Tinha que dizer como eles colocavam. O que eles colocavam nessa pintura? Muitas vezes eles retratavam o seu dia a dia. Eles retratavam a caça, eles retratavam o nascimento de alguém ou de algum animal, eles contavam os dias a partir de tracinhos. Então essa pintura rupestre, ela tem uma importância incrível nas pesquisas arqueológicas. Porque a partir de muitas pinturas rupestres é que ficou conhecendo como era a cultura dos primeiros grupos humanos, das habilidades que foram melhorando, daquilo que eles foram descobrindo. Então a pintura rupestre era uma pintura feita nas paredes, às vezes com o dedo, às vezes com pedras lascadas, às vezes com gravetos, às vezes com pedacinhos de madeira. Eles utilizavam aquilo que tinha para registrar o seu cotidiano. E para nós isso também teve importância, de descobrir como esses primeiros grupos humanos viveram, qual era o seu costume, como eles eram, e a gente chegar na nossa história atual. Tudo bem até aqui? Eu vou deixar um videozinho para vocês falando sobre essa pintura rupestre, a importância que ela tem e como foi o papel dela ao decorrer dos nossos estudos das primeiras comunidades. Tranquilo? Tudo bem? Gostaria que vocês lessem o textinho com bastante atenção e a gente vai prosseguindo com a nossa matéria de forma tranquila, de forma calma. Não precisa ficar ansioso nem nervoso, tá? Faz tranquilo, faz calmo e tudo vai dar certo. E qualquer coisa, qualquer dúvida, manda mensagem. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus.